Meus amados, estamos mais uma vez juntos para o estudo da Palavra do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 36. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26 e o verso 36. Assim diz a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Oremos. Bondoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado por todas as coisas. Neste momento, Pai, nos auxilia com a pregação da Tua Santa Palavra. Que o Teu povo seja edificado e fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Que em tudo seja o Senhor exaltado. Muito obrigado, meu Pai, em nome e no amor de Cristo. Amém. Com base neste verso, meus irmãos, tenho o seguinte título: Vou ali orar. Jesus é exemplo em todas as coisas, também na oração. O Getsêmani era um lugar de refúgio, mas também era um lugar de oração. Então, antes de se entregar por cada um de nós, Jesus se entrega à oração. E no jardim ele diz aos discípulos: vou ali orar. Os atos de Jesus merecem a nossa atenção, pois eles têm ensino e lições para cada um de nós. E a minha pergunta é esta: que lições a gente aprende, a gente tira destas palavras do Senhor? Vou ali orar. As palavras de Jesus ensinam que a oração é um recurso. Recurso que Jesus usou na dificuldade. O verso 38 diz: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Houve um erro. Meus irmãos, mais uma vez estamos juntos para a pregação da palavra. E a minha palavra se encontra em Mateus capítulo 26, verso de número 36. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, verso 36. Assim diz a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Pai amado nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa a entrega da Tua Santa Palavra, pois em nome dele nós oramos, Pai. Amém. Vou ali orar. Em tudo Jesus é exemplo, também na oração. O Getsêmani era um lugar de refúgio, mas também foi um lugar de oração. Antes de se entregar por cada um de nós, Jesus se entrega à oração. E no jardim ele diz aos discípulos: vou ali orar. Tudo quanto Jesus faz, tudo quanto ele fez merece a nossa atenção. Tem lições e ensinos para cada um de nós. As palavras de Jesus, vou ali orar, ensinam que, primeiramente, a oração é um recurso. E um recurso que Jesus solicita na dificuldade. O verso 38 diz: então lhes disse:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A oração é um recurso com grande dimensão, a ponto de Jesus solicitar a oração dos outros, pedir aos discípulos que vigiem com ele, ou seja, que orem com ele, que o auxiliem na oração. É bom ter companheiros de oração. Precisamos de irmãos que orem por nós. Paulo necessitou e disse aos Tessalonicenses: irmãos, orai por nós. 1 aos Tessalonicenses 5:25. Jesus pediu que os irmãos orassem por ele. Jesus precisou do auxílio dos seus discípulos em oração. E Jesus reclamou por não ser atendido neste conceito. Veja Mateus 26, verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Assim, a oração é um recurso que Jesus solicita nas dificuldades. Nas dificuldades, vamos pedir aos irmãos que orem por nós. Vamos dizer à igreja que precisamos de oração. Vamos pedir àquele companheiro, àquele amigo que solicitamos, necessitamos das suas orações. Mas Jesus ensina que não somente devemos solicitar oração, mas o texto mostra que ele mesmo fez uso da oração na dificuldade. Quando o verso 36 fala: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. A oração fazia parte da vida de Jesus. Ele fez uso da oração no seu ministério. O ministério de Jesus foi banhado pela oração. Ele ensinou os discípulos a orarem, a se aplicarem à oração, quando eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus lhes ensina a oração modelo, conhecida como o Pai Nosso. Ele incentivou os seus à oração quando diz em Lucas capítulo 18, verso 1, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. No verso de número 41, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a oração é solicitada por Jesus e a oração é praticada por Jesus. Na hora da dificuldade, apelou que os seus orassem com ele e por ele também. E também, na dificuldade, faz uso da oração. É isto que nós vemos na palavra de Deus. Jesus usando a oração na dificuldade. O rei Ezequias orou num momento de tensão, orou num momento de dificuldade, cercado pelos assírios, não tendo como escapar, suplicou a Deus, derramou-se em oração. Um dos homens mais perversos deste mundo, que já habitou esta terra, conhecido como Manassés, o rei Manassés, ele se aplicou à oração na dificuldade. Estando Manassés no calabouço, orou e suplicou ao Senhor. O Senhor ouviu a sua oração, restaurou Manassés ao trono, conforme 2 Crônicas 33, versos 12 e 13. A igreja em perseguição, assediada pelas acusações do Sinédrio, entregou-se à oração. Em Atos, capítulo de número 12, verso 5, diz que enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja intercedia insistentemente por Pedro. Assim, aprendemos com estas palavras de Jesus, que a oração é um recurso a ser solicitado na dificuldade e também a se fazer uso na dificuldade. Quando os inimigos nos cercarem,
quando a dor nos tomar, quando as incertezas chegarem, façamos como Jesus. Tomemos a atitude do nosso mestre. Ele disse: vou ali orar. Assim, a oração é um recurso ao nosso alcance. Nas dificuldades, vamos ali orar. Mas aprendemos também, com esta frase do Senhor, que a oração revela dependência. O verso 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração revela dependência, e dependência em alguém maior que nós, mais poderoso, a quem podemos recorrer. Somente Ele pode nos socorrer. A oração declara a nossa dependência de Deus. Jesus vai ali orar com essa postura. Notem que ele chega dizendo: meu Pai. Se aproxima com esta atitude, a atitude de um filho recorrendo ao Pai, a alguém maior que ele. O Pai é maior que o filho. O Pai está ou tem mais autoridade que o filho. E Jesus se aproxima com esta dependência. Meu Pai. Se aproxima colocando as coisas, a sua oração dentro de uma possibilidade. Ele diz: se possível. Se é possível, ou noutras palavras, se está dentro da tua vontade. Eu trago uma possibilidade ao Senhor. Meus irmãos, Jesus reconhece que tudo depende de Deus e não dele, que tudo está na direção e vontade do Senhor. Essa é a dependência da oração. Recorremos a alguém maior que nós, alguém que pode nos socorrer, alguém que nos escuta, alguém que é o nosso socorro, mas tudo está na sua dependência. Tudo está dentro da sua vontade. Orar é declarar sua dependência e não a sua independência. Oração é dependência humilde e quebrantada. Jesus chega chorando, se prostrando, chega clamando: meu Pai, chega dizendo: se possível. Quem entende que a oração é dependência, diz: se possível, não seja como eu quero, e seja como tu queres. Oração não chega reivindicando. Quem entende que oração é dependência de Deus, não chega impondo, determinando ou declarando coisa alguma. Não chega dizendo: eu não aceito. Jesus Cristo disse: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Assim, a oração é um recurso que solicitamos, a oração é um recurso que usamos, a oração revela dependência em alguém maior que nós, em Deus, o nosso Senhor e Salvador. Mas Jesus Cristo ensina que a oração também demanda poder. A palavra demandar significa obter através de pedido. Tem também o sentido de obter através de reclamação. Mas se eu estou orando a alguém maior que eu, se a oração revela dependência, eu não chego reclamando, eu não chego impondo, eu não chego exigindo, eu chego pedindo, eu chego tentando obter através de pedido. A oração não tem poder em si mesma. Seu poder está naquele a quem a oração é dirigida. O poder está em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A oração, eu posso dizer, aciona, ativa aquele a quem ela é dirigida. O move em nosso favor. Faz com que ele nos responda, nos atenda. Elias no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, verso 37 e 38, nós aprendemos assim
de Elias no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, versos 37 e 38, Elias orou desta maneira: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olhem bem para este texto e atentemos. O poder não estava em Elias. Não veio da oração de Elias, nem estava na oração de Elias, mas a oração deste servo do Senhor, homem de Deus, acionou a resposta divina. Depois da oração de Elias, por vontade de Deus, pelo poder do Senhor, caiu fogo do céu, lambe o holocausto, lambe a água, o pó da terra, faz com que as pedras virem cinzas, tudo pelo poder do Senhor. A oração demanda poder, poder daquele a quem ela é dirigida. Como alguém disse, o poder não está na oração, mas no objeto, ou na pessoa, no ser a quem ela é dirigida. E o poder está em Deus, irmãos. O poder vem e provém dele. A oração é uma ação que resultará na ação de Deus. Por meio da oração, obtemos a resposta do Senhor. Jeremias 33:3, o próprio Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A oração é condutora do poder do Senhor. E digo novamente, o poder não está naquele que ora ou na oração feita. A oração demanda poder, e este poder vem do Senhor. Ore, vá ali orar. Hoje à noite, amanhã, seja qual for a hora, saia, diga como Jesus: vou ali orar, mas entendendo que, ciente de que o poder procede de Deus, não da sua oração, não da sua capacidade ou da sua pessoa, não da sua santidade, não da sua necessidade, procede do Senhor. O Senhor respondeu a Elias, o Senhor respondeu a Paulo: a minha graça te basta, o poder provém de Deus. Oração demanda poder, sim. Pela oração você obtém a graça, sim. Pela oração você obtém socorro, sim. Mas de onde vem este poder? De onde procede esta graça? Quem é este canal de bênção? É o Senhor. Eu aprendo com esta palavra de Jesus, com esta frase do Senhor: vou ali orar, que a oração é um recurso a ser usado. Jesus solicitou oração, Jesus se aplicou à oração. A oração revela dependência de Deus. Jesus se aproxima prostrando-se. Jesus se aproxima dizendo: meu Pai. Jesus chega dizendo: se possível. A oração demanda o poder de Deus. A oração obtém resposta. Pela oração, Deus atende, Deus responde. E Jesus obteve resposta. Foi feita a vontade de Deus. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou pelo poder de Deus. Elias viu fogo cair do céu pelo poder de Deus. Nos apliquemos à oração. Façamos sempre como Jesus, tirando um tempo para ir ali orar. Deus abençoe a todos. Deus vos guarde pelo seu poder. Obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado pela certeza de que o Senhor responde às nossas orações. Que sempre façamos uso deste recurso, a oração. Que seja sempre a primeira atitude de nossas vidas e não a última. Que entendamos, meu Pai, que orar é depender do Senhor.
é estar na dependência e na perfeita vontade do Senhor. Muito obrigado por mais uma lição que aprendemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois em nome dele nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos.